noite a todos que nos acompanham por mais este momento. Sejam todos bem-vindos a esta ocasião em que estamos a adorar ao Senhor, em louvar, em engrandecer a Cristo, aprender mais da sua palavra, ainda neste formato diferenciado, mas com a transmissão do nosso culto para os nossos irmãos como uma forma de auxílio, para cultuarem ao Senhor com as suas famílias, como uma forma de edificar as suas vidas por meio do ensino da palavra de Deus. Que Deus abençoe a todos nós, abençoe também a você que está a nos acompanhar neste momento ou em momento posterior. Que a graça do nosso bendito Salvador e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre todos nós. Como de costume, vamos orar, pedir a direção do Senhor para este momento. Vamos agradecer a Deus por tudo quanto Ele tem feito, por ter nos sustentado em meio às provações, por ter nos livrado, e suplicar a bendita misericórdia dEle para a vida de todos nós, mas em especial por aqueles que estão em maior aflição por conta dessa enfermidade, a Covid-19, que tem assolado a vida de muitos, que tem tirado a paz de coração de muitos e que infelizmente tem feito inúmeras vítimas fatais em todo o mundo. A nossa oração é que Deus console o coração daqueles que sofrem com a dor do luto neste momento. Vamos orar. Santo, santo, santo Deus, Pai da eternidade, Príncipe da paz, Deus soberano, Deus onipotente, onisciente, onipresente, Deus que é rico em amor, justiça, juízo e misericórdia. Pai bendito, nós nos reunimos por mais uma vez para Te adorar. Damos graças ao Senhor a Ti, que mesmo em tempos difíceis tem nos oportunizado este momento, um momento diferenciado da nossa rotina, mas que é um momento, Senhor, em que podemos estudar, ainda que separados geograficamente, a Tua palavra e sermos edificados pela mesma, Senhor. Obrigado, Deus bendito, pelas Tuas provisões que têm sido constantes nas nossas vidas. Ao mesmo tempo, suplicamos que o Senhor possa suprir as necessidades daqueles que passam, Deus, fome, que passam falta, ó Deus, por aquilo que lhe é básico para o dia a dia, Senhor. Seja bondoso para com estes, ó Deus. Supra as suas necessidades básicas para o viver diário. Nós também, ó Deus, mais uma vez, clamamos em favor da situação em que nós vivemos, ó Deus. Rogamos a Tua graça, a Tua bondade, o Teu amor sobre a vida de todos nós, mas em especial sobre a vida daqueles que estão em maior aflição, que têm, ó Deus, perdido a paz de coração por conta das circunstâncias que lhes cercam. Que o Senhor, ó Deus bendito, traga paz, esperança, consolo e força para o coração destes. Traga restauração do vigor físico e espiritual para o Teu povo, Senhor. Pedimos também em favor das famílias que sofrem, que o Senhor possa ser o consolo, ser a fortaleza, ser o refúgio bem presente neste momento de tribulação. E por fim, Deus, pedimos que o Senhor abençoe esse nosso momento. Abençoe, ó Deus, aqueles que estão a nos ouvir neste momento ou em momento posterior, Pai. Que a Tua palavra fale ao coração de cada um e seja aplicada de acordo com as necessidades pessoais de cada um dos nossos ouvintes, Pai. Instrua-nos por meio do Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, nós vamos dar continuidade neste momento. Eu quero ler um texto da palavra do Senhor com vocês, que se encontra na primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 1. Eu quero ler os versículos de 10 a 12. É o texto que nós estudamos hoje pela manhã, nós vamos lê-lo agora. E você pode manter a sua Bíblia aberta, que daqui a poucos instantes iremos voltar a esta mesma carta e capítulo para o estudo da palavra do Senhor. 1 Pedro, capítulo 1, versículos 10 a 12, um texto conforme já estudamos, que diz respeito aos argumentos conclusivos do apóstolo Pedro a respeito da salvação, que ele assim iniciou nos versículos 3 e foi até o versículo 9 anteriores. Diz assim:
Foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e investigaram. Eles profetizaram a respeito da graça destinada a vocês, investigando qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas que eram indicadas pelo Espírito de Cristo que neles estava, ao predizer os sofrimentos que Cristo teria de suportar e as glórias que viriam depois desses sofrimentos. A eles foi revelado que, não para si mesmos, mas para vocês, ministravam as coisas que agora foram anunciadas a vocês por aqueles que, pelo Espírito Santo enviado do céu, lhes pregaram o Evangelho. Coisas essas que anjos desejavam ou desejam contemplar. Que Deus nos abençoe com esta grande salvação. Vamos, neste momento, continuar adorando ao Senhor na beleza da sua santidade, cantando 2 hinos também de adoração ao nosso Deus. Vamos louvar a Cristo. Graça e paz, irmãos. Vamos adorar ao Senhor com o cântico 176 do cantor cristão, Tempo de Ser Santo. Tempo de ser santo, tu deves tomar, viver com teu mestre, seu livro estudar, andar com seu povo e aos fracos valer as bênçãos celestes de Deus sempre obter. Tempo de ser puro, tu deves achar, só sempre orando, com Cristo ficar. Teus olhos bem fitos em Deus sempre ter, na tua conduta provar seu poder. Tempo de ser forte, tu deves buscar, o mestre seguindo, por onde guiar, no gozo ou tristeza, sempre obedecer, da fonte divina, jamais te esquecer. Tempo de ser útil, tu deves guardar, muito calmo nas lutas, em Deus confiar, socorre os aflitos, repleto de amor, os passos seguindo do teu Salvador. Amém. Vamos adorar o Senhor com o cântico número 9 do cantor cristão, Santo. Santo, Santo, Deus onipotente, cedo de manhã cantaremos teu louvor. Santo, 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 Deus Jeová triuno, és um só Deus, excelso Criador. Santo, 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 todos os remidos, juntos com os anjos, proclamam teu louvor. Antes de formar-se o
o firmamento e a terra. Eras e sempre és, e has de ser, Senhor. Santo, 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 nós os pecadores não podemos ver tua glória sem tremor. Tu somente és santo, não há nenhum outro. Puro e perfeito é excelso benfeitor. Santo, 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 Deus onipotente, tuas obras louvam teu nome com fervor. Santo, 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 justo e compassivo, és um só Deus, supremo Criador. Amém. Amém. Louvado seja o Senhor. Que o Senhor nos ajude a cada vez mais sermos santos para a glória dele, e que a nossa santidade possa refletir a santidade do nosso Salvador e Criador. Eu quero então agora ler com você a palavra de Deus na primeira carta do apóstolo Pedro, lembrando que nós estamos fazendo a exposição dessa carta durante esse período aí de pandemia, tanto no domingo pela manhã quanto no domingo à noite. Agora nós vamos estudar os versículos de 13 a 16. Primeira carta do apóstolo Pedro, versículos 13 a 16. Antes da leitura, preciso dizer para você que esta porção da palavra de Deus ela vai, na verdade, até o versículo 25. Tá? É uma unidade. No entanto, por conta do grande conteúdo que ela contém, julgamos por bem dividi-la em 3 mensagens. Tá? Versículos de 13 a 16, versículos 17 a 21 e, por fim, versículos 22 a 25. Em todos eles iremos focar este aspecto que vamos estudar hoje à noite, que diz respeito à santidade do crente. Vamos ao texto de hoje. Por isso, preparando o seu entendimento, sejam sóbrios e esperai inteiramente na graça que lhes está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vivam conforme as paixões que vocês tinham anteriormente, quando ainda estavam na ignorância. Pelo contrário, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, porque está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. Pai, nós oramos mais uma vez ao Senhor para pedir a tua bondade em falar conosco por meio da palavra que neste momento foi lida e agora será estudada, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, o assunto de hoje não é muito popular para os nossos dias, que é o assunto da santidade cristã. No entanto, a despeito disso, ele é um assunto não apenas necessário para os nossos dias, como foi em toda a história da igreja, mas também é um assunto urgente. Agora sim, talvez nunca tenha sido tão urgente falar sobre este assunto, sobre nos dias de hoje. Dias em que muitos professam a fé em Cristo Jesus, mas têm as suas vidas manchadas pelo pecado. Dias em que muitos resumem a vida cristã a poucas horas semanais na igreja, mas vivem o resto da semana como se Deus não existisse. Então sim, não é popular, mas é necessário e é muito urgente falarmos sobre a santidade cristã. Poderíamos assim dizer que esta é uma doutrina esquecida no porão de muitas igrejas que se denominam cristãs. Que esta é uma doutrina que não se faz presente no coração de muitos que professam a Cristo como seu Salvador. E é uma doutrina que precisa ser resgatada. É uma prática de vida que precisa ser trazida de volta para a vida daqueles que professam a fé em Cristo.
E é tendo isso em mente que nós vamos estudar o texto que lemos e iremos desenvolver com os irmãos a seguinte ideia: os crentes foram salvos para viverem em santidade para o Senhor. E eu quero então apresentar à luz desse texto 3 motivos para os crentes que foram salvos viverem em santidade para o Senhor. O primeiro motivo é o seguinte: crentes, sejam santos porque vocês foram salvos por Cristo. Versículo 13 vai nos mostrar isso. E observe que o versículo 13 ele inicia dizendo que tudo quanto foi dito anteriormente a respeito da salvação requer de nós agora essa vida de santidade. Ou seja, o início desse versículo mostra para nós que aquilo que Pedro vai requerer agora, que diz respeito à santidade cristã, é feito em razão da salvação que os crentes receberam. Salvação esta que foi descrita nos versículos de 3 a 9 e também nos versículos de 10 a 12. E ele inicia com esta expressão: por isso. Em outras versões, como na revista atualizada, a expressão portanto. Este por isso indica que tudo quanto será dito então é concluído a partir do que foi dito anteriormente, em especial a respeito daquela salvação que foi anunciada pelos profetas e que nos foi revelada por meio da pregação do Evangelho. Meus irmãos, Pedro passa do ensino a respeito da salvação para as inferências práticas que isso deve trazer na vida dos salvos. Como que dizendo: já que vocês desfrutam de tão grande salvação, coisas que nem anjos tiveram o privilégio, então agora vivam em santidade. Todo cristão verdadeiro tem que ter consciência desta implicância da sua fé em Jesus Cristo. Que a salvação requer dele, exige dele a prática da santidade. Tendo isto em mente, então, o texto vai chamar a nossa atenção para 3 maneiras do salvo desenvolver a sua santidade. Veja aí comigo, então, que a primeira maneira é cingindo o nosso entendimento com o Evangelho. É preparando o nosso entendimento com a compreensão do Evangelho. Por isso, preparando o seu entendimento, em outras traduções, cingindo o vosso entendimento. E essa palavra aqui, preparando, refere-se ao costume oriental de amarrar sobre si as suas vestes, que eram longas, que eram largas, quando eles iam fazer algumas atividades físicas. Quando, por exemplo, iam fazer uma caminhada ou quando até mesmo estavam se preparando para uma viagem, eles cingiam sobre o seu corpo as suas longas vestes. Eles amarravam essas vestes, se preparando para aquele momento que eles iriam passar. Isso era necessário, meus irmãos, porque aquelas longas roupas atrapalhariam as suas atividades. Pedro está dizendo que o crente salvo em Cristo Jesus, eu digo salvo, o crente salvo em Cristo, porque tem muitos que professam ser crentes, mas nunca conheceram a salvação em Jesus. Mas os que realmente conheceram essa salvação, eles precisam vestir a sua mente com o entendimento correto do Evangelho, que o salvou, aquele Evangelho descrito no versículo 12. Ele precisa se preparar para as batalhas da vida cristã, inclusive para o sofrimento, as provações. Ele precisa se preparar para a luta contra o pecado, para as artimanhas de Satanás, vestindo a sua mente com a compreensão da palavra de Deus. A palavra entendimento ou mente refere a mais do que a faculdades mentais, ou seja, é muito mais do que uma compreensão intelectual. É preencher a sua mente e o seu coração com o entendimento do Evangelho.
Pedro está aqui chamando seus leitores para ficarem atentos, para estarem prontos para lidar com qualquer situação que ameaçasse a sua conduta cristã, mas isto requeria deles uma compreensão, um entendimento correto do Evangelho que lhes trouxe a salvação em Cristo. Meus irmãos, podemos dizer que a demonstração de que um crente realmente compreende as boas novas do Evangelho, que um crente realmente compreende as implicações da sua salvação em Cristo, é a sua conduta, é a sua vida guiada pelos princípios da palavra de Deus. Se alguém professa a Cristo, se alguém se diz cristão, se alguém lê Bíblia, se alguém anda com Bíblia embaixo do braço, mas a sua vida não é guiada pelos princípios desta palavra, se a sua mente e o seu coração não está cheia de palavra de Deus, então esta pessoa não é um crente verdadeiro. Devemos ser santos. E devemos ser santos preparando a nossa mente para lidar com os desafios da vida cristã. E para isso, precisamos encher não apenas a mente, mas também o coração com o entendimento do Evangelho. Mas a segunda maneira, neste ponto que Pedro apresenta para sermos santos, é por meio da sobriedade, é sendo sóbrios. Diz o texto aí, sejam sóbrios. Esse termo significa literalmente manter controle, manter o domínio próprio. A ideia de que o crente precisa ser uma pessoa que tenha autocontrole, ser uma pessoa que não seja dominado pelas circunstâncias, que não seja mais dominado pelo pecado, pelas paixões anteriormente cometidas no tempo da ignorância, conforme veremos mais à frente. Agora vale frisar, meus irmãos, que este autocontrole requer uma mente preenchida pelo Evangelho. Requer que a pessoa compreenda adequadamente os princípios do Evangelho que o salvou. Pedro entende que a sobriedade é marca indispensável na vida de um salvo. Por isso, ele usa por 3 vezes nessa pequena carta esta mesma exortação: sejam sóbrios, tenham autocontrole. Não sejam dominados pelas circunstâncias, não sejam dominados pelo sofrimento, pelas provações, não sejam dominados pelas tentações. Por exemplo, ele usa aqui, capítulo 1, versículo 13, quando ele diz, preparando o seu entendimento, sejam sóbrios. Ele usa lá no capítulo 7, diz assim, o fim de todas as coisas está próximo, portanto, sejam criteriosos e sóbrios para poderem orar. E lá no capítulo 5, versículo 8, ele diz assim, sejam sóbrios e vigilantes. O inimigo de vocês, o diabo, anda em derredor como leão que ruge procurando a quem devorar. Devemos ter autocontrole em todas essas situações. Ao bem das nossas orações, ao bem da nossa santidade e ao bem dessa vigilância contra as ciladas do diabo, necessitamos ter controle próprio. Assim, a sobriedade é a qualidade de uma pessoa que não se deixa levar ou ser dominado por nada que é pecaminoso. Por exemplo, quando uma pessoa não ingere bebida alcoólica, nós costumamos dizer que ela está sóbria. Com isso, queremos dizer que ela controlou o seu desejo pelo consumo de bebidas alcoólicas. Lamentavelmente, essa sobriedade com referente ao álcool na vida de muitos é temporária, enquanto a sobriedade do cristão tem que ser constante. Nós temos que manter sempre o autocontrole nas nossas vidas. Imagine agora o quanto essa exortação foi importante, foi impactante para a vida dos leitores de Pedro. O quanto aqueles irmãos estavam sofrendo. Nós já vimos isso. Angustiados, aflitos, contristados, passando pelo fogo das provações. Naquela situação, facilmente muitos poderiam ser levados a blasfemarem contra Deus,
Muitos poderiam serem levados a contestar os propósitos soberanos de Deus. Muitos seriam levados a cometer pecados. E Pedro está dizendo: não façam isso, sejam sóbrios, tenham um autocontrole diante daquilo que vocês estão passando, para que vocês não pequem contra Deus. Meus irmãos, como nós precisamos de autocontrole na nossa vida cristã para sermos santos. Precisamos ter autocontrole no uso das nossas redes sociais. Precisamos ter autocontrole dos nossos olhos, dos desejos da nossa carne. Em tudo isto, precisamos ter esse domínio e não ser dominado por eles. Mas veja aí, a outra forma que Pedro coloca é que devemos ser santos esperando totalmente na graça de Deus. O texto diz: esperem inteiramente na graça que lhes está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. O termo inteiramente aqui denota a atitude do crente de lançar-se sem reserva na graça de Cristo, assumindo a sua falta de força, a sua fraqueza em lutar contra o pecado. Meus irmãos, nós precisamos lutar contra o pecado, lutar contra as circunstâncias, resistir às provações, esperando nesta graça que nos está sendo reservada, que nos está sendo trazida na pessoa de Jesus Cristo. Essa graça diz respeito à própria salvação. Nós devemos passar pelas provações, resistir às tentações, viver em santidade, olhando para a salvação que Jesus Cristo está trazendo para nós na plenitude dos tempos. Nesse sentido, a palavra graça aqui tem um significado escatológico. Aponta para as bênçãos advindas da salvação, aponta para a salvação e tudo aquilo que ela representa para a vida do salvo. E o verbo esperar significa colocar a sua esperança unicamente nesta graça do Senhor Jesus Cristo. O tempo verbal aqui de esperar indica uma ação que é feita de uma vez por todas. Ou seja, o crente deve lançar-se de uma vez por todas nessa esperança da sua salvação, nessa esperança da graça vindoura em Cristo Jesus. A ideia de que o crente deve ser santo olhando firmemente para o autor e consumador da sua fé, Jesus Cristo, e para a grande salvação que Ele lhe trará. E é claro que aqui nos referimos à plenitude da salvação, a salvação no seu sentido eterno. No entanto, meus irmãos, ainda que a palavra graça aqui tenha um sentido escatológico, ela também tem um sentido para o tempo presente. Ou seja, ao mesmo tempo que esta graça ela é escatológica, mas o texto diz que ela já está sendo trazida pelo Senhor Jesus Cristo. Indica isso aqui, meus irmãos, para nós, um fluxo contínuo da graça de Deus ao alcance de todo aquele que verdadeiramente crê em Cristo. E é mediante esse fluxo da graça divina que o crente é fortalecido para enfrentar os sofrimentos e resistir aos assédios do pecado. Muitos, infelizmente, querem lutar com as circunstâncias, querem lidar com as suas provações, querem lutar contra o pecado, contra o diabo, querem resistir às tentações, sem recorrerem ao auxílio da graça que está sendo trazida para eles em Cristo Jesus. Ah, meus irmãos, vamos recorrer ao trono da graça divina, vamos nos curvar diante do nosso Salvador e vamos suplicar o auxílio dele para os nossos momentos de fraqueza, para que Ele nos fortaleça, para que Ele nos instrua a vivermos em santidade para o Senhor. O crente deve viver em santidade, esperando unicamente no Senhor Jesus Cristo, mantendo os seus olhos fitos na grande salvação que Ele está lhe trazendo. Assim, é imprescindível que todo crente, salvo por Cristo, viva em santidade ao Senhor. Para isso, ele precisa entender as implicâncias da sua salvação. Ele precisa entender que uma vez que ele é salvo, isso exige dele agora uma vida de santidade. Ele precisa preencher a sua mente, o seu coração com o entendimento correto do Evangelho que lhe conduziu à salvação. Ele precisa ter autocontrole em sua vida,
não se deixando ser levado pelos seus desejos pecaminosos que ainda estão presentes no seu coração. Ele precisa aprender a depender, a esperar sem reservas na graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele precisa viver olhando para a grande salvação que Jesus está lhe trazendo. Fazendo tudo isto, ele vai ser fortificado no poder da graça para viver em santidade. Portanto, estamos estudando que os crentes foram salvos para viverem em santidade para o Senhor. A santidade é um estilo de vida de todo aquele que verdadeiramente creu e foi salvo por Jesus Cristo. E o texto em foco está nos apresentando 3 motivos para esta santidade. O primeiro motivo é porque, crentes, vocês foram salvos por Jesus Cristo. Então honrem a este Jesus com uma vida santa. O segundo motivo é o seguinte: crentes, sejam santos, porque vocês são filhos de Deus. Versículo 14. E o versículo inicia indiretamente afirmando que o salvo é agora filho de Deus, que aquele que desfruta da salvação presente nos versículos de 3 a 12, enfatizados no versículo 13, requerendo santidade, agora é filho de Deus. Por isso diz o texto, como filhos obedientes. Essa é uma posição que o crente tem diante de Deus, que Pedro quer enfatizar nesta carta. Por exemplo, apenas neste capítulo, ele usa 3 vezes o termo pai para se referir a Deus. E se nós somarmos aquela que está sendo usada aqui no versículo 14 de forma indireta, serão 4 ocasiões em que Pedro se refere a Deus como Pai apenas em um capítulo. O que ele quer enfatizar? A nossa posição. A posição que Cristo nos colocou diante do Pai. Não mais inimigos da sua santidade, não mais separados da comunhão com Ele, mas agora uma posição de filhos. E como filhos, meus irmãos, nós precisamos ser obedientes. Filhos de quem? Filhos de Deus, por meio da adoção em Cristo Jesus. Dessa forma, a santidade do salvo é uma resposta natural ao seu novo relacionamento com Deus. Aquele relacionamento agora marcado pela intimidade paternal, pelo relacionamento entre filho e pai e filho. E este relacionamento, para que ele se mantenha saudável, ele requer uma pureza de vida da nossa parte, ele requer uma vida santa de nós como filhos de Deus. A santidade do salvo também é, meus irmãos, uma ação natural a sua nova posição diante de Deus. Precisamos entender isso. Como filhos, nós temos uma nova posição diante de Deus. Não somos mais filhos da ira, não somos mais filhos da desobediência, agora nós somos filhos de Deus. Isso diz respeito a posicionamento. E como filhos de Deus, também nós temos um novo relacionamento. Um relacionamento íntimo, familiar, paternal, coisa que não tínhamos antes. E esta nova posição que nós temos deve nos conduzir a uma vida santa que honre ao nosso Pai Celestial. A tradução Almeida Revista Atualizada realça esta ênfase na obediência a Deus, traduzindo a sentença como filhos obedientes para como filhos da obediência, tá? Sendo assim, como crente em Cristo, não apenas o nosso relacionamento com Deus mudou, de inimigos para amigos, ou para algo ainda mais profundo, para filhos, mas também mudou a nossa relação com o pecado. Nós que antes desejávamos, nós que antes nos deleitávamos no pecado, hoje devemos desprezá-lo, devemos sentir ódio, devemos abominar tudo quanto é pecaminoso, porque isso fere a nossa comunhão com o nosso Pai, porque isso desonra ao nosso Pai, ao qual nós devemos obediência.
Antes nós éramos filhos da desobediência, mas em Cristo nós somos filhos da obediência. E quando nós voltamos ao versículo 2 deste capítulo, nós vemos que foi justamente para esta obediência que Deus nos chamou em Cristo Jesus. Meus queridos, a obediência é o que produz santidade na vida do crente. E a vida santa é a prova de que nós estamos vivendo em obediência ao nosso Pai Celestial. A sua vida tem sido marcada pela obediência ao seu Pai Celestial? Ou você tem obedecido mais ao inimigo da sua alma, o próprio Satanás, satisfazendo os desejos da sua carne, do que vivendo em obediência a Deus? Mas veja em seguida que o texto mostra como o crente não deve viver. Tá? Ele é filho da obediência, ele deve viver em obediência. E o texto vai apresentar essa obediência de uma forma negativa, dizendo o que ele não pode fazer, o que ele está proibido de fazer. Não vivam conforme as paixões que vocês tinham anteriormente, quando ainda estavam na ignorância. O verbo aqui conformar tem o sentido de assumir a mesma forma. Esta é a mesma palavra que Paulo usa em Romanos capítulo 12, versículo 2, quando ele diz: não vos conformeis com este mundo, mas renoveis a vossa mente. Pedro disse a mesma coisa de forma inversa. Primeiro Pedro disse: renovem a vossa mente, o entendimento da mente de vocês, e agora ele diz: não se conformem com as coisas do mundo. Neste sentido, a palavra conformar significa não tomar a mesma forma. Nós podemos ilustrar isso com uma forma de bolo. Se você pega uma forma quadrangular, o bolo vai sair neste formato. Se a forma é redonda, o bolo será redondo, porque a massa vai tomar a forma da forma. Pedro está dizendo: não se conformem com as paixões que vocês tinham anteriormente. Não vivam no mesmo padrão que vocês viviam antes, mas vivam em santidade. E o tempo verbal aí de conformar denota uma regra de conduta que deve ser assumida e obedecida em todas as circunstâncias. Pedro está dizendo: coloquem como regra da vida de vocês nunca, jamais retornarem ao padrão de vida que vocês tinham anteriormente. Meus irmãos, o crente que vestiu a sua mente com as boas novas do Evangelho, ele não volta às suas práticas pecaminosas de outrora. Ele não volta a se lambuzar nos pecados que outrora ele vivia. Porque o crente não pode viver nos mesmos padrões que o mundo. Padrões estes que outrora fazia parte da sua vida, que era uma regra para a sua conduta moral. Mas hoje, em Cristo, a regra para a sua conduta moral está no Evangelho, está nos princípios da palavra de Deus, que dizem: não se conforme às paixões dos pecados de vocês do tempo da ignorância. A palavra paixões aí descreve um desejo forte por algo que é proibido. É o mesmo texto, a mesma expressão que João traduz por concupiscência, lá no capítulo 2 da sua primeira carta, versículos 15 a 16. Quando ele diz assim: não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. E por que ele não deve amar o mundo? Porque o amor do Pai não está em quem ama o mundo. Ele vai dizer: porque tudo o que há no mundo, os desejos da carne, os desejos dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Não vivam segundo os padrões do mundo, porque isto não procede de Deus, isto não é para a vida de um crente. Sendo assim, a obediência cristã envolve uma postura firme com relação ao pecado,
entendendo que a sua posição de filho de Deus exige que ele viva na prática da obediência, que ele não ceda às paixões da carne. A palavra ignorância aí diz respeito a uma mente obscurecida pelo pecado, incapaz de compreender as boas novas do Evangelho. Pedro está usando este termo, então, ignorância, para se referir ao tempo em que aqueles irmãos viviam sem Cristo, entregue aos desejos do seu próprio coração, satisfazendo os seus próprios pecados. Pedro está dizendo, isso aí fazia parte da ignorância. Naquele tempo vocês não conheciam o Evangelho, naquele tempo vocês não conheciam a Cristo, mas hoje que vocês conheceram o Evangelho, que vocês foram salvos por Jesus Cristo, então não vivam conforme esses padrões que vocês tinham antes. Paulo vai nos trazer essa mesma instrução na carta aos Colossenses, no capítulo 3, dizendo que nós devemos nos despir do velho homem, que aqui representa essas práticas pecaminosas de outrora, do tempo da ignorância, e nos revestindo do novo homem, que é este homem transformado pelo poder do Evangelho de Jesus Cristo. Portanto, irmãos, o Filho de Deus é alguém que foi eleito para a salvação, que foi regenerado pela muita misericórdia de Deus, que foi salvo por meio da fé em Jesus Cristo e que agora vive em obediência a Deus como seu Pai Celestial. Você tem tido esse estilo de vida? Se você não tem, tenha certeza, Deus não é o seu Pai. Então nós estamos estudando que os crentes, eles foram salvos para viverem em santidade para o Senhor. E o texto está destacando para nós 3 motivos para essa vida de santidade. O primeiro motivo é porque os crentes, eles foram salvos por Jesus Cristo. O segundo motivo é porque os crentes, eles são filhos de Deus. E o terceiro e último motivo é o seguinte: crentes, sejam santos, porque o Deus de vocês é santo. Versículo 15 a 16. Primeiramente, o texto ressalta que Deus nos chamou para sermos santos. Ele nos chamou para a obediência. Ele nos chamou para a santidade. Versículo 15. Pelo contrário, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também. Essa expressão, pelo contrário, faz o contraste das atitudes, do estilo de vida. Em vez de conformar a sua vida com o padrão do mundo, ao contrário disto, vivam em santidade, porque aquele que vos chamou é santo, porque vocês foram chamados para este novo estilo de vida, porque vocês foram transformados para uma nova vida. O termo santo aqui no início do versículo 15, ele é usado para se referir a Deus. E isso significa que Deus é separado de tudo quanto é impuro. Meus irmãos, isto indica a beleza da santidade de Deus. Aquela santidade diante da qual Isaías se sentiu humilhado. Lá no capítulo 6, quando ele viu ao Senhor, o santo, santo, santo é o Senhor, diz o profeta Isaías, e ai de mim, porque os meus olhos sou pecador e os meus olhos viram o Deus santo. O Deus que não se mistura com o mal, o Deus que é puro, o Deus que é belo em todos os seus atributos. É este Deus que nos chamou para vivermos em santidade. Desta forma, o termo santo aplicado a Deus é usado para se referir ao caráter de Deus Pai e dizer que nós precisamos imitar esse caráter santo de Deus, esse caráter puro de Deus como filhos regenerados. E o termo chamar aí aponta para a ação de Deus em remover o crente do domínio do pecado e das paixões da carne e trazê-lo para Jesus Cristo para ser salvo. O termo indica um chamado eficaz, um chamado irresistível que Deus faz ao crente. Não é simplesmente um pedido. Deus não está pedindo: ô pecador, você quer vir a mim? Ô pecador, você quer ser salvo? Deus não está simplesmente chamando: ei pecador, vem a mim.
Não, Deus está usando toda a força do seu poder, toda a eficácia da sua graça irresistível para remover este pecador do mundo e trazê-lo para a sua santa presença, para que ele viva em santidade. Então o chamado de Deus é um chamado eficaz, é um chamado irresistível, é um chamado que arranca o pecador do mundo do pecado e o traz até a presença de Cristo Jesus para a salvação. Por isso que a santidade do crente, salvo realmente em Jesus, tem o seu ponto de partida no chamado de Deus, sem o qual ninguém pode vir a Jesus Cristo. Mas o texto prossegue ressaltando a abrangência dessa santidade para a qual nós fomos chamados. Veja aí, ainda no versículo 15: sejam santos vocês também, em tudo o que fizerem. O termo santo é aqui aplicado agora aos crentes, tá? E tem o sentido de ser separado por alguém para algum propósito definido. Neste caso, nós fomos separados por Deus, nós fomos tirados do mundo pelo próprio Deus que nos salvou, e o propósito desta salvação é a vida de santidade, é a novidade de vida que honre a Ele como nosso Pai, que honre a Cristo como nosso Redentor. E entenda, essa santidade envolve abandonar a prática do pecado. Aquelas práticas que marcavam a sua vida anteriormente não podem estar presentes em você hoje. Essa santidade envolve ter uma vida diferente daqueles que são ignorantes com relação a Jesus Cristo. A sua mente não está mais obscurecida, ela foi iluminada pelo Evangelho, ela foi esclarecida pelo Evangelho. Então tenha uma vida diferente de outrora, tenha uma vida diferente daqueles que estão no tempo da ignorância ainda. E observe um detalhe, que o texto diz: sejam santos em tudo que fizerem. Isso diz respeito à abrangência da santidade que Deus requer dos seus filhos. Novamente, a ARA, tá? Almeida Revista Atualizada, traduz essa expressão: tudo o que fizerem, por todo o vosso procedimento. Isso significa, meus irmãos, que a santidade que Deus requer de nós envolve todas as áreas da nossa vida. Ele não quer que sejamos santos em algumas áreas, mas em tudo quanto nós somos, em tudo quanto nós fazemos, em tudo quanto nós pensamos, tudo quanto nós desejamos, tudo quanto nós realizamos, tem que ser santo. Não é apenas o que somos, é também o que fazemos. E este verbo aí, o verbo sejam, enfatiza a responsabilidade do crente em desenvolver a sua santidade para a qual ele foi chamado. Nós bem sabemos que, diferentemente, por exemplo, da justificação, que é um ato único e instantâneo de Deus, a santificação é um processo que inicia na salvação, que vem de Deus, que é sim primariamente realizado por Deus na vida dos salvos, mas diante do qual os salvos têm a responsabilidade, têm a obrigação de desenvolver, de buscar essa vida santa, de esforçar-se em lutar contra o pecado, em abandonar o pecado para viver em obediência e santidade a Deus. Então o verbo seja enfatiza a nossa responsabilidade, o nosso compromisso de sermos santos como santo é o nosso Deus. Portanto, a sua santidade diante de Deus deve refletir em todas as áreas da sua vida, deve refletir em tudo que você é e em tudo que você faz. Por exemplo, podemos assim dizer: seja santo no seu casamento, seja santo na criação dos seus filhos, seja santo na relação com os seus filhos, com os seus pais, seja santo nos seus relacionamentos com os seus irmãos, nos seus relacionamentos com os incrédulos, seja santo na escola, seja santo no trabalho, seja santo nos seus negócios, seja santo nos seus pensamentos, no seu olhar, nos seus sentimentos e desejos, seja santo nos seus compromissos. Seja santo no sofrimento, seja santo nas tristezas, seja santo na alegria, seja santo nas tentações. Não imponha limites na sua santidade com Deus,
mas faça com que o brilho do caráter de Deus, com que o brilho da santidade de Deus possa ser visto através da sua vida. Por fim, o texto ressalta o porquê devemos ser santos. Porque está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. Devemos ser santos, porque o nosso Deus, o nosso Pai, é santo. A expressão está escrito é muito comum no Antigo Testamento quando vai se referir a um assunto específico, autoritativo da parte de Deus. E sim, toda a Escritura tem autoridade vinda de Deus, mas quando o autor quer enfatizar alguma coisa, ele diz: está escrito. E o que Pedro quer enfatizar aqui? A nossa santidade. Esta expressão levaria a atenção dos seus leitores para o livro de Levítico. Por que o livro de Levítico? Porque, em específico, o livro de Levítico tem como propósito falar sobre santidade. Tem como propósito instruir o povo de Israel em como ter uma vida santa com Deus. Por isso Pedro está usando essa expressão, se referindo certamente ao livro de Levítico. Na verdade, lá em Levítico, esta expressão está escrito: sejam santos porque eu sou santo, se repete por pelo menos 3 vezes em contextos diferentes. Por exemplo, capítulo 11, versículo 44 a 45, diz: sede santos porque o Senhor é santo. E isto lá se refere à alimentação, ao que é puro e ao que é impuro, ao que os israelitas deveriam comer e não comer como uma forma de se santificarem para Deus. No capítulo 19, versículo 2, a mesma expressão é usada ali para se referir a diversas leis morais e cerimoniais, inclusive a casamento. Também no capítulo 20, versículo 7, mais uma vez o texto é usado para se referir ao povo de Israel, em especial a sua postura firme diante da idolatria, como manter pura a sua espiritualidade, a sua vida com Deus. Meus irmãos, quando nós lembramos que o livro de Levítico foi escrito durante a peregrinação do deserto, isto nos mostra o porquê Pedro está usando essa citação deste livro. Porque os leitores de Pedro também são identificados como peregrinos. Porque eles também estavam numa jornada cheia de desafios semelhantes ao deserto. E eles precisavam viver em santidade. Durante a peregrinação do deserto, o povo de Israel deveria ser santo. Igualmente nós hoje, durante a nossa peregrinação neste mundo, devemos ser santos, porque o nosso Deus e Pai é santo. Por isso Pedro diz: está escrito: sejam santos, porque o nosso Deus é santo. Sendo assim, faz muito sentido a citação que Pedro faz de Levítico. E imagine você agora o impacto que isso trouxe na mente, na vida daqueles leitores. Porque, meus irmãos, nós bem sabemos que aquele período de peregrinação do deserto é usado como um momento de grande provação para o povo de Deus, como um momento de sofrimento, de aflições para o povo de Deus. Mas ainda assim, Levítico diz que eles têm que ser santos. Voltamos os olhos para 1 Pedro. Os seus irmãos estavam vivendo um deserto, o deserto do sofrimento, o deserto das tristezas, das aflições, das tentações. E Pedro está dizendo: sejam santos, porque está escrito: o Deus de vocês é santo. É o próprio Deus que exige santidade do seu povo. É o próprio Deus que exige santidade de nós. Dessa forma, a expressão está escrito também se refere a um documento legal, cuja validade é permanente. Que documento é este? É a palavra de Deus. É um documento que veio do próprio Deus. É um documento que tem permanência para as nossas vidas. E Pedro diz isso no próprio capítulo 1 da sua carta.
que a palavra de Deus é permanente. E esta palavra está escrito nela: sejam santos, porque o Deus de vocês é santo. Então sim, esta ordem também é para nós. Como crente salvo em Jesus Cristo, precisamos obedecer, precisamos honrar ao nosso Pai por meio de uma vida de santidade. E eu pergunto a você, que professa a fé em Cristo, que diz que é filho de Deus, você tem obedecido a Deus? Você tem honrado ao Senhor na sua vida por meio da obediência, por meio de um caráter justo que reflita o caráter do próprio Deus na sua vida? Ou você vive simplesmente entregue às paixões do pecado? Sejamos santos, porque o nosso Deus é santo. Portanto, irmãos, o texto de hoje nos ensinou que o crente, ele foi salvo por Jesus Cristo, ele foi salvo para viver em santidade para o Senhor, e isso por 3 motivos. Primeiro, porque ele foi salvo por Jesus Cristo. Então a exortação do texto é: sejam santos, porque vocês foram salvos por Cristo. O segundo motivo é: sejam santos, porque vocês são filhos de Deus. Vocês são filhos obedientes. E o terceiro motivo: sejam santos, porque o Deus de vocês, ó crentes, é santo. E eu quero finalizar com 3 aplicações. A primeira aplicação, meus irmãos, à luz do que estudamos, à luz dessa santidade requerida, é a seguinte: a compreensão que temos do Evangelho precisa pautar todas as ações da nossa vida. Precisa pautar tudo que nós somos, que nós pensamos, que nós fazemos. Por exemplo, a compreensão que você tem do Evangelho deve servir de base para o seu casamento. Um crente nunca vai amar a sua esposa de forma bíblica se ele não compreender o amor de Cristo por ele. O crente nunca vai amar a sua esposa sacrificialmente, voluntariamente, incondicionalmente, se ele não entender a grandeza do amor de Jesus Cristo pela sua vida e o grande sacrifício que Jesus fez em seu favor. Um filho nunca vai honrar ao seu pai em obediência se ele não entender a obediência que ele deve primeiramente a Deus, que isto é uma forma de ele honrar a Deus. Que ao obedecer ao seu pai, ele está obedecendo acima de tudo ao próprio Deus. Meus irmãos, nós nunca vamos entender os nossos relacionamentos na igreja, o perdão mútuo, a comunhão, se nós não entendermos o nosso relacionamento com o nosso Deus, com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós nunca vamos perdoar os nossos irmãos como Cristo nos perdoou, se nós não tivermos entendimento do que é o perdão de Deus para nós pecadores. Esse entendimento do Evangelho precisa estar presente no nosso trabalho. Ninguém nunca vai, um crente nunca vai servir ao seu Senhor de uma forma correta, se ele não entender que ele tem que servir ao homem como que servindo ao próprio Deus. Ele nunca vai ser honesto, digno, honroso com o seu trabalho, com os seus compromissos, nos seus negócios, se ele não entender o que é o Evangelho. E se ele não entende o que é o Evangelho, evidentemente ele nunca vai entender o que é a santidade cristã. Por isso eu digo, a compreensão que nós temos do Evangelho, o entendimento que nós temos do Evangelho, precisa pautar todas as nossas ações. A segunda aplicação é a seguinte: à luz do que nós estudamos sobre santidade, como salvos em Cristo, como filhos de Deus, como tendo um Pai que é santo, eu digo o seguinte: a santidade é indispensável, é imprescindível para a vida do salvo, porque sem ela, ninguém jamais verá o Senhor, conforme Hebreus. Então a santidade não é uma recomendação, não é uma exortação, não é um conselho, é uma ordem para todos nós.
Sejamos santos, porque santo é o nosso Deus. Seja santo, porque sem santidade você não vai ver a Deus. Sem santidade você está perdendo o seu tempo na igreja, porque isso não vai trazer frutos de redenção para a sua vida. Isso nos desafia, meus queridos irmãos, a realmente firmarmos um compromisso com o nosso Deus, de termos uma vida mais piedosa, de exercitarmos os meios de graça que Deus nos dá para uma vida santa, como ler a Bíblia, como orar, como participar das reuniões coletivas com o povo de Deus, como meditar nas Escrituras Sagradas. Seja santo, meu irmão, porque sem santidade você não vai ver a Cristo Jesus. Terceira aplicação, eu digo o seguinte: como filhos de Deus, se você já é crente em Cristo Jesus, se não é, venha a Jesus Cristo. Professe os seus pecados neste momento, confesse os seus pecados, melhor dizendo, neste momento a Jesus. Clame pela muita misericórdia de Deus em te perdoar, em te aceitar como filho. E então você vai desfrutar dessa maravilhosa bênção de realmente ser um filho de Deus. E como filhos de Deus, tenhamos consciência de que os nossos pecados trazem sobre nós a disciplina de Deus. Este é um argumento brilhante na carta aos Hebreus, no capítulo 12, quando o autor ali ensina que Deus disciplina os seus filhos como um pai amoroso, que Deus disciplina os seus filhos porque Deus quer bem a estes, porque Deus quer purificá-los, porque Deus quer tirá-los dos sofrimentos que o pecado oferece. Meus irmãos, tenhamos essa consciência de que, sendo filho de Deus, sendo crentes em Cristo Jesus, a nossa desobediência atrai a disciplina de Deus sobre nós. Então tenha cuidado com a sua vida, tenha zelo com a sua vida cristã, porque o que você faz pode atrair essa disciplina de Deus sobre a sua vida. Agora eu quero ressaltar, irmãos, que muitas das vezes o próprio sofrimento é uma forma de Deus nos disciplinar. É uma forma de Deus nos purificar, conforme nós estudamos no último domingo. E os leitores de Pedro deveriam olhar para aquele sofrimento também nessa perspectiva, de que Deus estava trazendo pureza para a vida cristã deles, de que Deus estava trabalhando no caráter deles por meio daqueles sofrimentos. Mas que fique para nós a lição, a consciência de que quando nós saímos do trilho da santidade, a ira de Deus vem sobre nós para nos disciplinar. Que Deus em Cristo nos ajude para que as nossas prioridades, para que o nosso comportamento, para que as nossas ações estejam ajustados com o caráter santo de Deus revelado nas Escrituras. Que Deus nos abençoe. Eu quero neste momento orar com você, para então finalizarmos este momento. Nosso Deus e Pai, Deus que é santo, 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 que é digno de honra e de louvor, nós te agradecemos, ó Pai, por este momento. Te louvamos, ó Deus, porque o Senhor removeu a ignorância da nossa mente obscurecida pelo pecado e nos revelou a Cristo e este crucificado pelas nossas vidas. Senhor, neste momento eu peço que o Senhor faça isto com aqueles que nos ouvem, mas que ainda estão na ignorância do pecado. Que o Senhor remova a ignorância da sua mente e do seu coração para que eles contemplem a Jesus Cristo como seu Salvador. E para os nossos irmãos, Deus, peço que eles verdadeiramente firmem um compromisso sério para viverem em santidade para o Senhor. Que eles tenham, ó Deus, muito cuidado com os desvios do caminho da santidade, porque isto atrai como um imã a disciplina de Deus sobre as suas vidas. Deus, ajuda o teu povo a ser santo neste tempo de pandemia, neste momento de aflição, Deus. Ajuda, ó Pai, o teu povo a manter-se santo, neste momento em que não podemos, ó Deus, estarmos no fervor da comunhão dos santos. Que eles continuem, ó Pai, a desenvolver a sua santidade cristã. Abençoe a todos nós em nome de Jesus Cristo. Amém.
E aí, espero que você tenha gostado desse vídeo que você acabou de assistir. Não se esqueça de dar seu joinha, seu like, compartilhar esse vídeo e se inscrever no nosso canal e ativar o sininho.